Fala pescadores, acabei de chegar no Hotel Pacu em Minas Gerais e você é meu convidado para estar nesse vídeo assistindo um review completo de tudo que tem nesse pesqueiro. Além de pesqueiro, também tem uma variedade de diversão para você e para sua família. Tem hospedagem, tem recreação infantil, alimentação completa, 5 refeições no dia. Então fica aí para acompanhar tudo que tem por aqui, além dos grandes tambas que impressionam o Brasil inteiro. Bora! O review da Fazenda Pacu. Você chega, ali está a entrada, tanto pode ser por aqui, quanto pode ser por trás dessa casa aqui. Mas aí você vai dar a volta e vai passar por essa rua. Sentido do que você vai estar entrando, à sua esquerda vai estar a fazendinha, à sua direita vai estar uma quadra de beach tênis, de areia, né? Que dá para jogar vôlei, beach tênis, um monte de coisa. E um campo de futebol. Tem até o pessoal jogando lá. Depois você vai continuar descendo a ruazinha aqui, que vai chegar ao estacionamento e recepção. A recepção que antes ficava aqui dentro, agora parece que está lá na entrada. Porém, tem a recepção aqui para hospedagem, quem está hospedado na parte interna, tanto varanda para a floresta, né? Quanto os apartamentos que está voltado para o lago. Ali atrás já tem lago, aqui eu vou mostrar do outro lado, mas aqui já vem com um restaurante, né? Estou mostrando as costas do restaurante. Aqui também tem área de recreação, com piscina, jogos ali, sala de jogos, a loja de pesca aqui do Hotel Pacu. Mas tudo eu estou mostrando nas costas, depois a gente vai mostrar para lá. Ó, aqui estacionamento bem amplo, cabe bastante carro, com sombra, bom para deixar o carro. Ali o lago que eu já vou dar a volta e a recepção que eu falei com vocês. Ó. Aqui é a hospedagem interna e tem a hospedagem pousada que é lá no lago, tem que dar a volta. Lá no fim, depois eu vou lá no final do lago e vou mostrar. Então tá aí estacionamento, mesma coisa, bem amplo também, bastante árvore. Bastante árvores aqui, então fica bem fresco, mesmo num dia de calor, sol quente igual hoje, fica bem fresco, porque é bem arborizado, tá? Ali é a recepção, vamos lá dentro e eu vou mostrar para vocês também, depois voltando pela parte de piscina, playground de criança. Aqui é a antiga recepção, ainda tem, né, uma recepção aqui dentro, tem pessoal aqui. Aqui vai para os quartos. Aqui é o corredor dos quartos. E aí, tá? Ó, galera, agora me mostrando o quarto para vocês. Então, a cama, isso daqui é um quarto para até 3 pessoas, ou um casal, né? Então, tem 3 camas, 2 camas, uma de casal, uma de solteiro. Bem alto, teto alto, ar-condicionado, cômodazinha aqui para deixar as coisas, aqui para você sentar ou deixar a mala, frigobar, televisão, tudo completo, ó. Um armáriozinho para você pôr suas coisas também. Esse daqui é a vista, é para o jardim. A vista para o jardim é essa daqui, galera. Vista para o jardim. Linda por sinal.
E tem a outra que é vista pro pesqueiro, pro lago. Banheiro também. Então, chuveiro aquecido a gás, tudo direitinho para vocês. Tem aqui, ó, secador de cabelo para mulherada. Então, tudo bem completo, tá bom, galera? Mostrando aí, ó, o outro lado, tá? Bem tranquilo, bem bonito, bem amplo. Ó, recepção completa para vocês. Aqui tem um peixe de madeira bem bonito. Também tem uns adesivos aí do pessoal que vem. Mas olha esse peixe que legal. Essa daqui é a bicicleta. Essa bicicleta era do avô da Mariana, que é o primeiro aí a construir, empreender aqui do Hotel Pacu. Então tá aí a bicicleta dele. E ó, tá conservado, hein? Se tirar dali eu acho que anda. Então tá aí também, ó, campeonato de pesca, CVP. Tem aí pra vocês a história, um pouquinho da história da Pacu. Aqui, ó, Camaro Joias também tem aqui. Se quiser comprar, tá aí. Também tem aqui na Pacu. Bem bonitinho, ó, as porcelanas. Um pouco da história, né? Uma recepção bem ampla, bem bonita. Padrão Pacu, tudo grande. Ó, vou jogar até aqui pra cima pra vocês verem. Bem alto, uns lustres bonitos. Tudo na Pacu é assim, bem alto. Bastante madeira. E aí tanto tem os quartos com a vista pra mata, quanto a vista pro lago. O de vista pro lago, ele vai ter essa vista aqui, ó. Vou dar a volta. Você vai ter praticamente essa vista. O lago ali de fundo. Só que pra lá tem menos árvores, né? Aqui, como eu ainda tô na recepção. Só vou botar a calça ali. Mas, ó, você vai ter essa vista aqui. Tanto que os quartos estão aqui do lado, ó, com a redezinha. Você vai ter essa vista com menos árvores, né, atrapalhando. Mas essa é a vista do lago. Vamos descer lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é o caminhozinho para ir pro restaurante, ter acesso às coisas. Já tem um laguinho aqui, né? Vamos ver se os peixinhos estão aqui. Tem uns peixinhos aí também. Ó, lá do posto dos quartos. Aqui é a área de recreação. Aqui, se você vem de carro, você vai estacionar sempre atrás do seu... Você pode vir de carro até o seu quiosque. Então você estaciona atrás do quiosque. Então aqui você vai dar a volta, que eu vou mostrar depois, e sair aqui. E aí você fica estacionado atrás do quiosque. Aqui tem uma área de playground, ó, casinha para criança brincar. Aí tem quadro ali dentro, tem uns negocinhos para criança ficar brincando. Tem um playground ali, ainda estão montando outras coisas para cá. Então tá aí. Aqui a gente já tem os quiosques, né? Do lado do restaurante. Já tem os quiosques aqui, ó, alguns primeiros. E eu vou mostrar para vocês do outro lado, para vocês verem aquilo lá, ó. Tem uma... Dá para você ir lá no quiosque, tem tipo um deckzinho para você poder arremessar mais longe. Então isso eu vou mostrar depois para vocês também. Mas aí eu vou lá do outro lado para mostrar. Aqui temos a área da piscina. A área da piscina é bem legal, a piscina é bem... Por tamanho do lugar, a piscina comporta bem. E também ela fica nesse deck, né? Então tem a vista para o lago. Você fica na piscina, mas fica bem bonito a vista para o lago. A piscina. E olha o visual que você tem do lago. Olha isso. Olha essa vista. E olha o tamanho desse lago. Não à toa, ou é o maior, ou é um dos maiores lagos do Brasil.
Esse daqui é só o primeiro lago, tá? Tem um lago lá de cima, que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver lá, ó. Tem um lago lá de cima, que é onde tem um peixe maior, os peixes maiores. Mas aqui também, direto, acontece trintada também aqui, de tamba. Então tem as mesmas variedades de peixe, tem bastante pintado aqui grande. Mas é um lago muito, muito grande. É gigantesco. Ó. Então, vamos dar a volta ali, mostrar a área de recreação para vocês também. Então, aqui a área de mesa de recreação. A Pacu também tem recreadores infantis, então é bem legal, o pessoal gosta. O pessoal que vem. Olha que legal. Então tá aí a criançada brincando com o recreador infantil, tá? A loja da Pacu fica bem aqui. Então a loja da Pacu bem completa, tá, galera? Ó, tem desde bota a Crocs, esse tipo de coisa, mas é muito completa. Itens de higiene pessoal, caso você esqueça. Mas vara de pesca, anzol e num preço bacana. Geralmente nos pesqueiros é caro, né? Ó, outro espaço para criança brincar. Aqui sala de jogos, mesa de ping-pong, sinuca e mesas boas, tá? Mesa de sinuca boa. Então tá aí. E vindo para cá nós chegamos na área de restaurante. Passar para cá. Daqui a pouco começa o almoço. Então toda essa área verde aqui fica para recreação infantil. Bem bacana, bem grande também. Então eles ficam aí sempre mostrando, sempre fazendo várias atividades com as crianças. E para cá a gente parte para a área de restaurante. Então chega aqui a área de restaurante. Olha o Ismael aí. Bora. Já tá quase no almoço, né? Ó, galera, aqui as refeições, já vou mostrar para vocês um spoiler das refeições, ó. Horário das refeições: café da manhã, petisco, almoço, café da tarde e janta. Então você tem aí os horários e 5 refeições já inclusos no pacote. Tá até ali, ó, o petisco ainda tem ali. Estão começando a montar a mesa do almoço. Vou mostrar para vocês a área de restaurante. Tá aí a área do restaurante também. Tem o segundo andar. Mas olha essa vista, galera. Barra muito restaurante top por aí, que a gente paga caro para ter essa vista, hein? Nos restaurantes. Aqui já está incluso no seu pacote, ó, almoçar, jantar, tomar café da tarde com essa vista aqui. E olha o tamanho desse lago, galera. É muito grande, né? E tem peixe aqui ainda. Tem peixe nadando aqui. Não sei se vai pegar na filmagem para vocês, que a água tá com bastante reflexo. Tentar chegar mais próximo. Peixe encostado aqui. São tucunaré. Tô conseguindo ver. Olha essa vista. Então tá aí a área do restaurante. Aqui também, aqui fora fizeram tipo um anexo ao restaurante, a área de churrasco. Então geralmente aos sábados à noite tem churrasco de chão, música ao vivo. Então tá aí. E os quiosques próximos também aqui da área do restaurante. Ó, você pode trazer rede, colocar a emblemática placa da Pacu. E bastante quiosque. Todos, galera, todo quiosque, ó. Tem um banco grande, uma mesa, lixeira. Ali, depois eu vou mostrar melhor para vocês. Também tem o cooler, que aí você pode tanto pôr sua isca, ou você pode pôr também sua bebida, né? Então, ó, aquele estacionamento que eu estava mostrando tá bem ali. Ele vai terminar lá na ponta, depois daquele carro preto. E aqui estão os quiosques, tá?
Então, a família pescando, todo mundo. Tem lá do outro lado também. Então lá você pode ir de carro, né? E ficar lá pescando. Então tá aí. Mas vou tentar ir pelo menos. Não vou lá no final não, gente. Não tem como. Depois eu vou colocar a filmagem aí do drone. É mais fácil subir o drone e mandar lá no final do lago. Aqui não tem como andar o lago todo não, senão perdia tudo. É muito grande. Tem bastante família aqui na Pacu. Esse que é o legal. Você pode pescar tranquilo. Vai parar para almoçar, alguma coisa. Você pode deixar os equipamentos aí. Não precisa ficar tirando. Ó. E aqui, até aqui ainda tem gente. Pra lá ainda tem mais quiosque que eu vou mostrar pra vocês. Ó, mais quiosque. Lá do outro lado tem quiosque. Ó, no meio aí dá pra ver. Quiosque lá embaixo e aí vai pegando outros quiosques pra lá. Mas ó, pra vocês terem noção da distância é isso. É bem distante. Eu vou dar uma ida do outro lado, só pra vocês verem a plataforma que tem lá, que eu falei, que dá pra usar pra você arremessar. Porque aqui também tem muita pesca de tucunaré. Então às vezes você indo mais pra dentro da água, né? Do lago, fica melhor. E também para o pessoal que pesca tamba, poder conseguir arremessar no meio do lago. Você consegue ter um ganho aí de espaço. Quando você vai ali naquela plataforma e arremessa. Vou mostrar lá do outro lado para vocês. Ó, pessoal, então eu tava falando para vocês, ó, essa plataforma aqui é bem legal. Eu não vou lá do outro lado não, porque é muito distante, gente. Para andar nesse calor. Mas ó, a plataforma aqui, você consegue entrar aí uns 3 metros para dentro do lago e consegue fazer seu arremesso melhor, tá vendo? Com isso você ganha. Aquele geralmente a gente não fica faltando aí 2, 3 metrinhos pra gente chegar na área que o peixe está comendo. Então essa plataforma aqui ajuda. Fora o pessoal que pesca tucunaré de isca artificial, né? Então aqui fica fácil de ficar fazendo arremesso. Porque você tem que fazer o arremesso tanto vindo para o barranco, quanto também fora do barranco. Então você não consegue fazer isso se você não estiver dentro do lago. É uma forma de você estar dentro do lago, tá? Tem uma maior lá do outro lado, que aquela dali está um pouco mais perto. Eu consigo mostrar. Mas lá do outro lado você não vai andando, geralmente você vai de carro. Você consegue ir de carro, tá vendo? O quiosque tá ali, você vai parar seu carro atrás. Tem um lá no final, vamos ver se eu consigo pegar ele, ó. Tá vendo que o carro tá ali do lado, pessoal? Então tá pescando de boa, consegue ficar próximo. Você não vai andar tanto. Eu que tô filmando, então eu vou ficar andando. Também não dá pra ficar entrando e saindo do carro pra filmar. Mas essa é a distância. Aí eu teria que andar tudo isso aqui a pé pra filmar. Não dá. Então deixa quieto. Mas ó, aqui tá vendo? Essa plataforma aqui dá pra pegar pra vocês. Olha o tanto que ela entra. E tem uma lateral lá que é grandona também. Vamos lá pra gente ver se tem peixe lá embaixo, alguma coisa. Tinha uns peixinhos aqui embaixo, mas logo quando eu cheguei também deu uma assustada neles. Então tá vendo a plataforma? Você consegue andar bastante pra cá. Aqui também tem uma vegetação, né? Mas você consegue andar bastante aqui na plataforma para poder arremessar. Creio eu, pro pessoal de pesca de tucunaré, seja importantíssimo. Tô vendo ali que tá tendo movimentação ali de peixe. Tá vendo? Alguma coisa tá comendo ali. Não sei se de tamba, lá na frente também. Ó, acabou de ter outra movimentação ali. Tão bem movimentado o lago. Tem as outras plataformas lá, ó, que são de frente para os quiosques. Então tá aí. Esse é o lago
maior, o lago do restaurante. Ó, pegando aí ao vivo para vocês. É maior ainda. Então aqui vocês vão chegar, tem esse lago aqui de cima. Ó, lago de baixo do restaurante que a gente tava. E lago de cima, que é dos peixes maiores, tá? Aqui fica os carros, como eu falei, ó. Vou estar mostrando lá daquela ponta para vocês. Vou estar mostrando dessa ponta, ó. Pirarara costuma ficar aqui, nessa ponta também, que é uma área mais rasa. Pirarara costuma ficar aqui, mais cedo tinha uma pirarara aqui e a água é mais cristalina. Ó, pra vocês verem como que a água é cristalina. Tá vendo? Então ela passou nadando, só que eu tava sem o celular na mão. Deu pra ver tudo. Isso porque o sol tá pindo. Ó, isso daqui é um pintado. A olho nu eu tô conseguindo enxergar ele direitinho. Vocês estão enxergando aí? E ó, ele tá a 1 metro da margem. Se pular ali, pega. É cachapira, caixara, alguma coisa. Porque ele tem ponto e o risquinho, né? E olha o tanto de tucunaré. Tudo isso aqui na margem que eu falei. Eu tô aqui na margem. Tô 1 metrinho. Então tá aí. Você vê como que a água é cristalina. E ó, esse tucunaré é grande, hein? Vontade de arremessar aqui também tá gigante. E eu tô aqui, tá vendo? Vendo esses tanto de peixe e não podendo arremessar. Muito pirarara, porque essa parte eu falei, tá aí mostrando ao vivo pra vocês. Sem montagem, sem corte. Olha aqui outro. Olha o tanto aqui. Ó. Olha o outro aqui. Não sei se eles vão comer, mas meu equipamento tá ali do lado. Acho que eu vou inventar moda, hein? Acho que eu vou pegar. Olha outra aqui, gente. Ó, tudo aqui, ó, na margem. Olha aqui. Ó, olha outra ali. Olha outra aqui, ó. Eles vão meio se enterrando. Olha aqui. Ó, um aqui. Esse tá aqui. E tem outro aqui, ó. Olha um pouquinho das costas dele, ó. Ó, lá já começou a dar rebujo ali. Com certeza tinha um outro ali, já saiu. Ó, tudo na margem. Olha aqui. Tem mais 3 aqui, ó. Tudo junto. Outro aqui. É, gente, eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Meu equipamento tá bem ali. Nesse quiosque aqui, ó. Meu equipamento tá nesse quiosque aqui. Então vou ali buscar o equipamento. E vou dar uma arremessada aqui. Arremessar não, né? Jogar a isca aqui. Que dá pra pegar com a mão. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer pra vocês aí. Depois eu continuo mostrando o lago. Galera, esse lado vocês vão chegar, então, ó, lado direito eu gosto mais, tem mais ação no meu ponto de vista. Lá no final tem a pousada, tá? Então a pousada fica ali. Aqui tem mais ação do lado direito, mas o lado esquerdo, dependendo de como tiver o vento, fica melhor, porque aí a sua linha fica esticada. E o lado direito acaba tendo mais enrosco, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Acaba que ele tem mais enrosco, então tem hora que dificulta bastante. Igual hoje estou pescando sozinho, fica difícil para você tá tirando, né? Se tiver algum enrosco, alguma coisa e tal. Então eu preferi ficar pro lado de cá. Então tô aqui na parte da estradinha. Dá para arremessar, você arremessa bem pro meio do lago. Arremesso aqui é longo, não tem jeito. Tem bastante peixe comendo ali, mas arremesso é longo. Ó, tô nesse quiosque aqui. Meus equipamentos estão aí. Então aqui eu acho mais tranquilo de arremessar. Você pega um arremesso aqui, fácil de tirar peixe aqui também. Ó, todos os quiosques. Você vai ter já o cooler aqui, já todo amarradinho. Então tem o cooler, a tampa aqui. Você coloca a sua bebida ou alguma isca, tá?
Vai ter a mesinha, vai ter esse banco grande, tem umas cadeiras de plástico também, lixeira, então dá para pescar tranquilo, tá? Pro lado de lá eu vou mostrar para vocês lá no outro final que tem a vegetação. Aquela vegetação ali dá muito peixe do lado, porém às vezes atrapalha muito. Cada vez que você recolhe, vem muita alga verde. Vou mostrar aqui para vocês também. Tem essa alga verde que volta e atrapalha bastante, tá vendo? Uns tufos aí. Aqui eu acho que dá para ver melhor. É isso daí que fica voltando. Parece fio de cabelo, mas vai bolando com a linha, vai ficando bem difícil, tá? Então tá aí pra vocês. Vou dar uma pausa aqui, vou fazer um arremesso lá, se der certo, já mostro pra vocês. Ó, do outro lado tem muito disso daqui, ó, uns enroscos, tá vendo? Isso daqui tá dentro da água, como se fosse uma caixa de concreto dentro da água. Do outro lado tem muito isso. Vocês vão ver aqui, ó, um torpedo verde. Ele tá até enroscado lá, ó, no meio do lago. Ó. Esse torpedo verde aí no meio da tela, ele tá enroscado. O pessoal tá pegando mais peixe lá, tá pescando, mas ainda assim, perderam já hoje uns 3 peixes bons que enroscou ali. Então tem disso, tá? Agora o vento parou, por quê? Porque eu não tô pescando. Quando eu tava pescando, o vento tava encostando minha serva toda aqui. Então tá ali, um pouco. Mas daqui a pouco eu vou voltar a pescar também. Ó, pessoal, o pintado tá aí. Peguei o equipamento. Vou tentar ver se ele come. Abrir um pouquinho a frição para não ter problema, né? Tá aqui o equipamento. Tô tentando fazer tudo com uma mão só. Então, não sei se vai ficar bom. Ó, pô, quase na boca dele, hein? Ih, não quer. Não quer, tão de dieta. Então aqui na beirada tem muito. Tem 3 aqui também. Vamos ver. Soltar um pouco mais de linha aqui. Vamos ver se esconde. Jogar um pouquinho na frente. Isso voltou. Será que come? Esse daqui, como ele saiu, eu vou continuar tentando nele. Vamos ver se. Vamos ver onde ele para. Pra mim continuar tentando nele. Vamos ver se tá com fome. Geralmente quando tá assim eles não estão com fome não, tá? Ó, deixar paradinho. Vai. Vamos ver se ele quer mussarela, hein? Chegou nem perto. Foi na cara dele. Não quis, não tá querendo ser incomodado. Ó, vamos ver se pega. Eles chegam perto e saem, cara. É incrível. Tem uma menorzinha aqui, ó. Às vezes essas menorzinhas são mais esfomeadas. Tem uma ali no fundo também, ó. Viu? Como que saiu tudo? Assustou. Cara, é incrível. Dá pra pegar com a mão. De tão próximo, mas eles não querem pegar alimento. Estão bem manhosos. Ó. Tem outra aqui. Encostou nela, já era. Joguei errado, ó. Ó.
Colocou a boca, tirou. Tem um resto de beijinho, acho que não tá dando pra ver na câmera, mas tem um resto de beijinho ali que eu joguei. Que eu tirei do anzol. Ela não pegou também, tá do lado. Vou deixar as duas mussarelas aí, ó. Vou mostrar aqui, ó, com a ponta da vara, tá vendo? Tá ali, tá sem anzol, sem nada, sem linha, sem nada, só tá ali. Eu vou pro outro lado filmar, vou voltar e vou ver se ainda tá ali, ó. Vamos ver se eles vão comer, se elas vão comer pelo menos sem a isca. Ó, aqui tem uma, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem uma deitada. A gente fala deitada, mas é no fundo do lago, né? Encostada no fundo do lago. Elas não estão querendo comer. Elas só estão aqui tomando sol, se esquentando. Ó, vou jogar uma salsicha aqui também. Já joguei 2 pedacinhos ali. Vou jogar uma salsicha também. Vamos ver se elas pegam a salsicha. Daqui a pouco eu volto e vejo. Se pegar a salsicha, eu coloco no anzol e vamos tentar pegar elas. Ó, galera, então a missão é chegar no final do lago. Estamos aí. Vou mostrar pra vocês o que eu falei. Ó, pra cá tem muita alga e atrapalha na hora de recolher. A última vez que eu fiquei aqui me atrapalhou bastante. Por isso que eu tô ficando lá no canto, tá vendo? Muita alga. Na hora que você recolhe, ó, tem uns enroscos meio doido. Olha aquele torpedo que eu mostrei lá do outro lado. Então não dá pra saber o que que é. Fica difícil de ver, tá no fundo do lago, você não vê o que que é. E acaba atrapalhando. Muita alga. Tá vendo? Por isso. Vou mostrar pra vocês um dos pontos mais promissores também. Vou mostrar pra vocês também um dos pontos mais promissores pra mim. É lá o último quiosque. É bem... dá bastante ação lá. Só que é a mesma coisa que eu falei. Enrosco, muita alga. Tem que ter um pouquinho de paciência. Ó, galera, então aqui é a pousada, tá vendo? Aqui no final você vem de carro, dá pra vir de carro, caminhozinho. Aqui é a pousada tá ali os quartos da pousada. Aqui tem umas mesinhas e tal, dá pra pescar daqui, tranquilo. E pra mim o melhor ponto é esse daqui. Porém, vou mostrar pra vocês, não é tão simples pescar daqui não. Ó, o que eu falei, muita alga aqui na hora que você recolhe. Dificulta um pouco, principalmente no decorrer do dia os arremessos já atrapalha um pouco. Quando você tá com peixe, vai atrapalhar também, vem muito estufo. Aqui também tem essas vegetação, essas plantas de água, que estão encostadas lá para o outro canto, mas tem dia que tá muito aqui também. Não sei se eles fizeram alguma retirada por agora, que diminuiu, mas aqui dá muito peixe, até por conta dessa vegetação, o peixe vai para debaixo da vegetação. Dá muito peixe grande, para mim é o ponto mais promissor de ação, só que tem muito enrosco, galera, tem muito enrosco. Ó, aqui no meio, você já vê, tem tipo uma ilhazinha, um ninho de pato ali, selvagem fica ali. Então é bem complicado aqui na hora que sai peixe. Mas os arremessos aqui funcionam. Dá para arremessar, sai peixe, mas é isso aí. Como hoje eu tô pescando sozinho, eu acho muito complicado pescar, passar passaguá, ainda tendo esse tanto de alga, tanto de enrosco. Mas esse daqui a gente fala que é aqui, ó, embaixo do pé de manga. Aí você encosta os carros, tá a galera aí pescando também. Mas é isso. Pra mim é um dos melhores pontos, porém você tem que estar preparado, galera. Não adianta também estar no melhor ponto de pesca e não estar preparado. Igual hoje, como eu falei, eu não tô tão preparado por eu estar sozinho. Então é melhor eu pescar lá do outro lado. Eu tô lá do outro lado. Lá do outro lado que tá o pessoal pescando também. É bom. Ó, o cara vai até passar o passaguá lá, ó. Vamos ver, ó, a esposa dele pegou o equipamento e ele tá indo no passaguá. Tá vendo como não é tão simples? Imagine você sozinho fazendo isso. É um dos pontos mais promissores, é um dos pontos que mais bate peixe. Porém, não é simples você fazer isso. Por conta dessa vegetação, altura. Então, eu prefiro estar em outro ponto, onde eu vou dar conta de pescar sozinho. Vou ver se eu dou a volta lá do outro lado para mostrar aquela vegetação para vocês. E dar uma passada de drone aí para vocês verem.
Fala, pescadores, sejam muito bem-vindos agora ao Pescar Podcast, cenário diferente, não é o estúdio, mas vocês já estão acostumados também comigo passeando pelos pesqueiros. Fazenda não, né? Hotel Pacu. Hotel Fazenda Pacu. Eu tô errando direto, mas tudo bem. Hotel Pacu, galera, aqui em Minas Gerais. Eu erro, é o nome do município aqui, né? Inhaúma. Então tá aí, galera, Minas Gerais, Hotel Pacu, mas é hotel, é fazenda, é tudo que vocês quiserem, porque o lugar é gigantesco. Eu fui gravar pro pessoal e já falei, gente, não tem como ficar. Geralmente eu vou em cada ponto do pesqueiro. Eu falei, aqui vai ser com drone, porque não dá pra ficar andando. Não dá, e tem lugarzinhos novos. Todo dia a gente faz alguma outra coisa, abre um outro espaço. Não tinha horta, agora já tem a horta. Já. Você conhece a casinha também? Onde tem uma casinha lá que a gente fez, que tem pro pescador, que tem 10 lugares? Não vi. Aí, tá vendo? Não vi, tá vendo? Eu vi, foi uma casinha aqui, minha esposa chegou e perguntou se era chalé. Eu falei, não, meu bem, essa casinha aqui é pras crianças brincar. Casinha de boneca. E ela achando que era o chalé. Mas, não apresentei, estou com Mariana, é responsável aqui pelo Hotel Pacu, que já vou deixar meu elogio, é muito responsável mesmo, tem peso essa palavra aqui. Obrigado por receber a gente. Obrigada eu, Natanael. Que alegria, porque a gente já teve aqui antes, mas agora com a Piquitinha. Agora eu vim com a filhinha, minha esposa, eu tava falando, meu bem, vamos lá, eu acho que você vai gostar, e ela já falou, aqui eu quero voltar depois. Que a gente vê, né, o pessoal talvez não sabe, mas eu já mostrei também no vídeo, vão estar vendo, é recreação infantil, tem muita coisa, então assim, já é propício pra família, né? A ideia aqui, né, aqui tem 30 anos de história. Começou como pesqueiro na época que começou pesca e pague, né? Que nem era pesca e solte, né? Não existia essa questão de pesca esportiva, era uma pesca e pague, né? Mas sempre foi um lugar da minha família. E, de repente, né, os netos sempre estavam aqui e tudo mais. Já tem alguns anos que, até eu como neta, que foi que a primeira tive filhos, que são os bisnetos, batia muito nessa tecla, que aqui era o lugar para as famílias, para as crianças virem. E aí uma tia minha que também foi gestora aqui, veio trazendo, e aí com a minha gestão isso aumentou ainda mais, e aí hoje, assim, o nosso foco continua sendo a pescaria. A gente é um hotel fazenda de nicho de pescaria mesmo, mas um hotel de nicho de pescaria que atinge também o pescador com as famílias. É legal, porque assim, é comum você ver, tá aumentando as mulheres pescando, mas ainda é comum você ver o homem ser o viciado na pesca, e mesmo as mulheres que pescam, às vezes não são aquelas tão viciadas, né, pega os melhores horários, é a pescadora de oportunidade. Isso aí. Então assim, e aí tem piscina, recreação infantil, fazendinha, horta que pode visitar, então assim, tem muita coisa que a família ali pode ficar. Porque... a gente vai agregando, você tá vindo com a sua bebezinha, né? Por exemplo, pra gente é uma honra receber as famílias, porque pra sua bebezinha tem a copinha. A gente ainda ajuda, se precisar. E ainda fiquei no quarto do lado. A gente pensa normalmente nisso. Se precisar, tá na época de introdução alimentar, a gente sempre pergunta, precisa que faz alguma sopinha, porque é um perfil que veio da minha avó, mas aí a gente vai crescendo junto, né? Os meus filhos, por exemplo, estão crescendo e hoje são do futebol. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça, então hoje tem um campo de futebol. A gente vai crescendo, pensando na medida que esses meninos também estão crescendo. Então assim, a recreação vai de 5 até 10, 11, 12 anos, e esses de 12, o que vão fazer? Então hoje tem quadra de beach tênis, quadra de futebol. De campo de futebol, né? E aí a gente vai pensando nesse aspecto para poder atingir as famílias, porque hoje também quem é que consegue pescar, ficar 3, 4 dias fora com esse mercado louco que a gente tem, né? Trabalha de 8 até... E frequenta... Feriado, vamos dizer, a gente frequenta pouco a casa da gente. Você vai sair e vai largar a sua família. Então é muito nesse conceito, assim, que a gente continua sendo nicho, mas nesse nicho que ainda traz a família junto. Eu gosto quando eu venho com a minha família, porque quando eu venho sozinho eu fico querendo voltar, porque tem responsabilidade em casa e tal. Então quando eu venho com a família, por mais que eu não consiga ficar também o dia inteiro com a minha família, porque eu já aviso, eu quero pescar, mas ainda assim você tá só de estar no mesmo lugar, né? E todo mundo aproveita. Tanto que a primeira viagem da minha filha, e eu escolhi, eu falei, não, vamos lá. E também é aquela história do tiro certo, né? A esposa já, não, aqui eu volto e tal. Aí o pessoal da recreação infantil passou, aí olhou e falou, daqui a pouco ela já tá lá com a gente. Então, assim, e é uma coisa legal que eu quero pontuar também daqui da Pacu, que talvez seja assim, o mineiro ele já é reconhecido pela receptividade. Mas é incrível como aqui é o lugar que, como você falou, é nichado, é pro pescador, mas que ele possa vir com a família. E a gente sente isso. É o lugar que tudo respira o pescador. Não sei, qualquer coisa que você precise, parece que as pessoas entendem que o pescador tá ali. Que o pescador ele tá focado em pescar, ele precisa de algumas coisas em volta, estruturas, mas direto surge alguma coisa, e todas as vezes que surgiu alguma coisa, necessidade minha, ou agora da minha família vindo, todo mundo aqui estava preparado e entendendo. Você não tinha que da cultura, eu acho, você não tinha que reclamar de nada, é tudo ao contrário. Todas as vezes eu ficava assim, gente, não acredito que esse pessoal tá fazendo isso, porque todas as vezes é assim, não, eu entendi, beleza. Não, pode deixar, a gente resolve. Eu acho que é uma cultura que veio com a minha avó. Meu avô era o do fazer, a minha avó era do receber. Então eu acho que veio com essa cultura da minha avó. E aí, para poder agregar,
Eu brinquei que a gente estava conversando aqui no bastidor que eu sou a neta do improvável, mas talvez a neta mais provável. Eu sou essa pessoa que você falou, sua esposa. Tem 23 anos que eu pesco acompanhando. Então, e acaba que a gente entende a necessidade. Meu marido é pescador, e aí veio para agregar e trazer isso. E aí, assim, na cultura que já estava aqui, né, que os meninos que estão aqui, muitos deles têm aqui mais de 12 anos de casa. Então, viram um pesqueiro se desenvolver mesmo ao longo desses anos e transformar de pesca e pague para pesca esportiva. Então, além da gente ter esses funcionários que estão aqui há muitos anos e reverberam essa cultura de muitos anos, que foi aprendendo com o passar dos anos, veio essa nova gestão, que está aqui, né, eu não sou tão nova assim, mas eu sou nova na gestão daqui, que veio com esse entendimento do pescador. E que vem trazendo essa visão. E a visão dos dois lados, a visão do pescador, que é da minha família, do meu marido, que pesca, eu que virei pescadora de tabela há 22 anos, 22, 23, mais ou menos, e que foi crescendo junto com isso a minha família. Então eu sei que, por exemplo, eu posso precisar ali repelente, protetor, fralda, mas também posso precisar de uma isca, de uma luz noturna. A gente vai entendendo essas necessidades e vai orientando para a nossa equipe conseguir também ter esse entendimento. E é uma grande família. Eu falo que é a minha família ampla, minha avó, meus pais, né, meus tios, e aí em seguida veio a minha família, que foi acolhida por uma família que estava aqui já, que são os nossos funcionários, que também a grande maioria são famílias, é pai, com filho, com sobrinho. Nossa equipe é muito formada dessa forma. Eu falei com a minha forma. esposa até no café da manhã hoje, eu falei com ela, todas as vezes que eu vim, eu não sei, assim, os outros funcionários, a gente não vê todos, né, mas os que estão atendendo ali no dia a dia, são todos, desde a primeira vez que eu vim até hoje, são os mesmos funcionários. É comum nova, a gente chegar no pesqueiros e de um final de semana para o outro ser funcionário diferente. Às vezes é freelance pelo tamanho do lugar e tal, mas é bom isso, a gente também encontrar as mesmas pessoas, e é isso que você falou, a gente que vem também se sente entrando em uma família. E a gente vê as mesmas pessoas que estão recebendo a gente, isso também dá um certo conforto pra gente. A gente, assim, óbvio, né, como todo lugar tem renovação, sim. Mas o nível da receptividade da cultura do Pacu, que é essa cultura de receber não só vocês, é como a gente recebe o nosso funcionário também. Eu acolho eles como família, não que seja só eu. É de uma história mesmo, eu aprendi, eu vi minha avó fazendo isso, aí vi meus tios fazendo isso, e agora eu à frente, não mudou. Então, a mesma forma que eles cuidam das famílias, não vou falar nem sou eu, não, que os meus funcionários cuidam das famílias, eu brinco que hoje eu preciso sair mais da retaguarda para cuidar mais dos meus e ele cuidar dos meus clientes, porque é o que eles precisam, né? E eu brinco com eles que a gente é uma grande família, eles passam mais tempo aqui do que em casa, muitas vezes, e que a gente precisa fazer com que essas famílias se desenvolvam também. Então é uma preocupação, não só com os nossos clientes, mas com os nossos funcionários. Mas a gente sente isso, de ser um lugar agradável, sente que os funcionários estão bem trabalhando. Trabalham felizes. Entende que é pesca. Tem lugar que você chega e você perguntar onde é o lago, o funcionário não sabe. E tá escrito pesqueiro na placa. Então, assim, eu acho um absurdo, confesso. E aqui, qualquer coisa que você pergunte, o pessoal sabe, de pesca, do lugar, não tem aquele... Parece que a pessoa caiu de paraquedas ali. E isso deveria ser um treinamento, viu, Natana? Mas não é. Eles vão percebendo pelo próprio movimento da gente aqui. Muito meu, muito do Ismael também, que tem 42 anos de casa. O Ismael, ele tava mostrando as fotos pra minha esposa. Aí eu falei, o Ismael tem até quadro, meu bem. O Ismael tem lá o, eu tô doida pra quadro trazer... dele no Instagram lá. Eu tô doida pra trazer Eu tô doida pra trazer do Ismael uma bicicleta, que foi a primeira bicicleta que o Ismael usou aqui no pesqueiro. E eu tive um café uns anos atrás, e essa bicicleta tá decorando a pracinha de onde era meu café. E eu que levei, eu e minhas tias levamos essa bicicleta pra lá, e a gente tá com uma recepção nova. Eu tô doida pra poder tirar essa bicicleta de lá e trazer pra cá, porque aqui no Pacu tem uma bicicleta do meu avô. E nada mais justo de trazer o segundo que mais representa aqui, que é o Ismael. Então eu ainda vou conseguir trazer essa bicicleta, que além do quadro do Ismael no Instagram, de eu falar assim, o Ismael, você é o carisma, ele não gosta de aparecer, quem faz na rede social sou eu, mas também de honrar, porque ele faz parte da nossa história e ele faz parte da nossa cultura. É ele que é parte e que reverbera muito essa cultura da gente aqui também. Ele é meu norte, assim, pra poder perpetuar essa cultura que ele aprendeu com a minha avó, sabe? Eu acho que isso é muito legal, e eu acho que é daí que vem essa noção de que nós somos um pesqueiro, especialista em pesca, mas que somos família. Porque ele tem muito essa cultura, e ele é a cara principal ali do restaurante, e aí acaba que, é o que eu tô te falando, não é um treinamento, é uma cultura. Mas é o melhor, porque vocês já são uma família, então fica muito mais fácil da gente chegar e se sentir à vontade nisso, né? É um hotel, assim, tem a hospedagem, mas parece que a gente está sendo recebido na casa de alguém. É bem bacana isso. E só frisando, né, a gente conversou antes, você está há 4 anos oficial com a gestão, mas isso daqui sempre foi da sua família, Isso. Né? Inclusive, eu te perguntei também, quando a gente está vindo pela estrada, tem um residencial Pacu, que hoje é um condomínio fechado, né? Isso. E foi sua família que iniciou, né, também? Eu falei que meu avô era sempre do crescer, né? Minha avó é do fazer, né? Do acolher. Meu avô tinha essas ideias, assim. O pesqueiro começou com ele, com um tio de ideia. O condomínio começou com ele. Meu avô era meio visionário. Ele falava que precisava ter um pouquinho do paraíso para as outras pessoas também. Então, ele tinha essa visão de época que nem tinha condomínio rural. Ele já pensava que as pessoas poderiam ter isso de maneira dividida, né? Então ele criou isso como parceiro e dividiu esse pedaço, mas assim, isso é um pedaço ínfimo. Não tem ligação hoje com o hotel, não. Com o hotel, e aí é totalmente separado. Lá tem outro lago. Então assim, tô só frisando, porque tem gente que me pergunta. Não. Então assim, começou como mesma família. É mesma família, mas são empreendimentos distintos. Tanto que tem cerca, tem tudo, e lá tem um lago que só eles podem fazer uso lá. É um lago até maior do que o nosso. Tem gente que duvida, né? Eu já vi com drone e eu falei, gente, eu tava subindo o drone, eu comecei a confundir. Eu falei, mas que lago é esse aqui? Porque você voando é diferente. É um lago até maior do que o nosso. Não é povoado como o nosso. Lá tem uma ideia de esportes náuticos também. Então é um lago bem grande.
mas é um outro empreendimento à Quando parte. eu subi o drone, tava um jet ski. Isso, aí o povo faz stand-up paddle, né? Faz jet ski lá, mas hoje já é um empreendimento autônomo. Começou da família, mas são empreendimentos só distintos. curiosidades que a gente consegue trazer com o podcast. Mas é interessante porque, assim, muitas das pessoas que têm casa e lote lá no residencial eram clientes originários daqui. Sim. E ainda hoje, tem vários clientes que se apaixonam pelo lugar e acabam comprando lotes lá porque gostaram da região, sabe, uma região rica de água. A natureza aqui de Cerrado é muito bonita mesmo. A gente tá aqui todo dia, a gente não percebe, mas realmente aqui tem uma natureza do Cerrado exuberante, né, como tantos outros biomas, mas aqui realmente é muito bonito. E aí o pessoal apaixona e acaba migrando. Sai daqui, quer ter uma permanência, vai para lá pro condomínio e acaba virando cliente dos dois empreendimentos. Eu só compro se for próximo da cerca ali, que aí da varanda já dá para fazer o arremesso, só paga a taxa depois. Mas eu tenho clientes que são clientes fiéis, que são proprietários lá do condomínio, que vêm para cá e optam até em não fazer almoço, não fazer nada e vêm pra cá, mas querem ter um cantinho lá, né? Que isso, né? Comida. Querem ter um cantinho. Mas a gente estava falando, você está há 4 anos na nova gestão, Isso. sempre foi da sua família, tem outros empreendimentos ligados, né, que Isso. começaram da sua família, que hoje é desnexo ao Hotel Pacu, mas você está há 4 anos nessa nova gestão, né? A gente passou por um processo, né? Meus avós sempre estiveram muito à frente. Alguns tios passaram nas gestões. Os meus tios já estão na faixa aí dos 60, quase todos. Eu tenho a última tia que esteve aqui, ela completou 50 anos agora, então já está numa fase em que a hotelaria realmente demanda muito, né? O pesqueiro demanda, tipo mas a hotelaria, como a gente tem aqui, porque a gente não trabalha só final de semana, a gente trabalha de segunda a segunda, demanda muito. E essa tia em específico teve alguns problemas de saúde, por isso, por um período, a família deixou na mão de terceiros. Foram quase 4 anos aí, entre pandemia e gestões externas, e que descaracterizou muito. Essa cultura ficou muito mitigada, as pessoas viram que teve uma diferença significativa, não teve essa acolhida, a visão que vem, né, de longo prazo, vamos dizer assim, mais do que cultura. Eu faço parte da família, então eu cresci com os valores dessa família aqui. E você cresceu vindo aqui, E eu cresci vindo aqui, a casa da minha avó é o lugar da minha infância, né? E os meus tios perpetuavam isso enquanto meus avós estavam aqui. Mas os meus avós foram chegando na casa dos 80, esses meus tios na faixa dos 60, e essa minha tia, que era mais jovem, teve alguns problemas de saúde, entraram terceiros. Percebeu que não foi um bom negócio. Não estava ficando legal. Não estava ficando legal. A gente tem um lapso temporal aí na história da Pacu que teve essa ruptura mesmo de cultura. Eu brinco que os meninos que ficaram, né, porque eles continuaram aqui ao longo desses 4 anos, eles mais do que parte da equipe, eu falo que eles são filhos da terra, que eles são filhos da Pacu mesmo. Porque eles ficaram, não por nós, mas até pelo lugar. Porque se fizeram aqui, né, tem a história daqui. Então eles são, assim, realmente os guerreiros que ficaram mesmo nessa época que tem algumas coisas não tão vantajosas, mas eu acho que isso serve também como aprendizado para crescer, para poder entender de valorização aonde a gente quer ver que não é simples, né? Também, né? E onde a gente quer estar, para onde a gente quer ir também. Eu acho que foi um momento importante para entender assim, o que realmente tem valor aqui na Pacu. Quem dera não sempre falar, a gente tem que falar do que foi ruim também, né? Quem dera a gente tiver só boas coisas, né? Mas no meio do caminho acontece tropeço. E essa época foram épocas mais difíceis, assim. E aí eu vim de maneira despretensiosa, como eu te contei, acabou caindo aqui. E eu entrei de uma certa forma para tentar ajudar a família a colocar a casa em ordem. Fiquei aqui 2 anos e meio assim, já vão fazer 2 anos que eu estou aqui, agora com a minha família, núcleo, eu, meu marido e meus 2 filhos, como proprietários do empreendimento, e a minha família continua proprietária do imóvel, né? Mas a gente com a propriedade do empreendimento, com a gestão, para poder seguir nessa história, né? Você formada, a gente estava falando, formada em comércio exterior, né? E direito. Atuante, formada em direito, atuante e agora empreendendo também. Eu sou empreendedora, pescadora. Eu virei mais do que empreendedora da pesca esportiva, eu brinco assim, uma família de pescadores que acaba que vira uma paixão junto com um negócio. Ainda pesca? É a pergunta que eu sempre faço. Ainda pesca? Bem pesco. Menos, né? No pesqueiro, quase nunca. Eu acho que eu nunca pesquei na Pacu. Já eu ajudo o pescador se precisar tirar peixe, sem manusear todos os equipamentos, mas em regra eu gosto da pescaria para desconectar. Como que as pessoas vêm para cá para desconectar? Aqui para mim é trabalho, então eu não desconecto. Eu vou observar o que o peixe está comendo, como ele está comendo, para poder saber para o meu pescador. Então não é livre, né, de amarras, assim, tá sempre observando alguma coisa. Fora que eu pergunto pro pessoal também, dono de pesqueiro, né, é um empreendimento muito complexo, né, porque você tem o hotel, você tem o restaurante, você tem o pesqueiro, que são totalmente diferentes, a gestão, o assunto, mas que eles têm que estar ligados porque o seu cliente está nisso tudo. E tem que funcionar, né? E tem que funcionar. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas é taxa de pesca, por exemplo, né? As pessoas têm uma impressão de que o lago tá ali e que tá tudo bem. E não é bem assim. A gente precisa monitorar peixe, precisa saber de repovoar, que tipo de peixe. Tem biólogo, aí tem agrônomo que nos ajuda, aí tem que ficar o tempo inteiro olhando pra margem, tem que olhar nascente, se tá limpo, se não tá. Aí vem a parte de hotel, que já não é tão fácil, comida, que também não é fácil. Então, assim, são vários, o que você falou, são várias vertentes que você tem que olhar pra funcionar tudo junto. Não é sempre que a gente dá conta de estar 100%, não, mas a gente vai equilibrando. Não, das vezes chegando. Que eu vim, tava sempre 100%, pode ficar tranquilo. E falando agora de lago, pesca esportiva, né? A gente tem 2 lagos bem grandes. O lago aqui que eu chamo de lago do restaurante, né? Isso. Eu acho que ele deve ser o maior lago do Brasil, ou tá nos assim, pelo que o Fábio Mori, que é o biólogo daqui, né, e conhece muita coisa, nos fala, aberto ao público para pesca esportiva em pesqueiro, é o maior que a gente sabe, em termos de dimensão, de orla e de quantidade. Eu falo que não só quantidade de água, em metro cúbico, porque além de ser um lago extremamente extenso,
A gente tem uma orla de 1,57 km, então é bem grande. A gente tem uma profundidade muito alta. É quanto a profundidade? Do meio, o pessoal que conhece aqui vai entender, do fio para cá, a média fica em 6, 7, 6,5 mais ou menos. Depende se cheia ou seca, né? Entre 6 e 7. Agora, já lá no fundo, que era o Lago Antigo, que é onde a gente fez o novo aterro, chega a ponto de 14. Com uma média de 12 metros de profundidade. Então, pensando em metro cúbico de água. Haja chicote. Já tô pensando aqui no meu chicote. Eu brinco quando as pessoas vêm aqui e falam assim, eu vou pescar de fundo. Eu falo, não, você vai pescar de meia água, porque meia de fundo é 12 metros. Só de chicote 12 metros, você não tira o peixe, não tem jeito. Só que a retira não dá conta, não. E é até um outro questionamento, né? As pessoas falam comigo assim, aqui não tem pirarara? Tem, gente, mas pirarara é peixe que come no fundo. E aí, assim, ela vai vir, né, na oportunidade de comer a 3, 2 metros de altura, mas na hora que pegar a sua isca, se você não tiver um equipamento robusto e preparado, ela vai levar pro fundo e fatalmente, ou você vai perder o peixe ou corre de perder até o equipamento. Então... Tem pirarara, só não tem a modalidade de pesca subaquática ainda. Não atende pesca ainda não. Então deixa as pirararas lá. Mas muitas pessoas têm êxito aqui. A última vez que eu vim agora, eu só vi a filmagem depois. Eu subi o drone, aí eu tava com 2 torpedos. E tinha 2 pirararas gigantescas rodando os torpedos. Sorte que eu só vi depois, porque senão eu tinha entrado no desespero e ia ficar tentando pegar elas. E elas comem na superfície. Elas comem, elas vêm comer na superfície. Mas já era no lago de cima, né? Lá em cima, lá não tinha. Já foi na minha gestão que a gente povoou com algumas. Hoje tem até uma pirarara albina lá, que já tá numa faixa aí de uns 12 quilos. A gente soltou ela bem pequenininha, com uns 4, já tá na faixa de uns 12. Foi ano passado, se eu não me engano. É um peixe que cresce muito rápido, né? Sim. A albina até cresce um pouco mais lento do que a E as outras, normal. a gente soltou elas na faixa de 12 a 14 quilos, então tem umas aí que estão batendo 20 para mais já. Ali da filmagem que eu tenho, ela é 20 para mais. E um lago menos profundo, né? Você tá falando de lago, daqui de baixo um lago mais profundo, e lá em cima um lago um pouco mais raso, porque lá tem algumas... A média lá é o quê? Vai dar uma média de 6, mas alguns pontos chegam a dar até 2 metros e pouco. Sim, vai chegando próximo da margem. E mesmo assim, porque lá tinham, idos de muitos anos atrás, lá eram, se eu não me engano, 3 pequenos lagos. Porque no histórico aqui não começou como pesca esportiva, era um projeto piloto para poder criar peixe. Sim, aí cria vários tanques. E aí eram vários pequenos tanques. Mas aí foi virando para esse outro lado. Na época também tentou foi tilápia, mas tilápia não estava adaptada ao clima daqui, que o clima era frio. Tanto que eles foram para Morada, para Três Marias, que são lugares mais quentes do que aqui. Porque tem um histórico aqui de uns 40 anos atrás, que as tilápias amanheceram todas mortas, numa temperatura que veio baixa, né? E era mais frio também. Também, mais frios, e os tanques também eram mais rasos, que também é uma pergunta, assim, até uma curiosidade. Porque muitas vezes alguns pesqueiros perdem peixe, né? E a gente tem uma mortandade muito pequena aqui, no inverno, por exemplo, e o peixe continua comendo, justamente porque o lago aqui é muito profundo, então ele acha uma temperatura que ele consegue se manter, a água demora mais profunda, né? Assim, tem um espelho ali até uns 2, 3 meses, que a água esfria bastante, mas aí ali pra baixo você consegue ter uma temperatura que fica mais confortável e o peixe consegue, vamos falar assim, né? Comer um pouco menos, hibernar um pouco mais, mas que ele consegue manter a atividade porque não tá tão frio. O lago principal, que tem os peixes maiores, a gente até conversou A gente antes. chama de lá de Lago da Pousada, porque para quem chega de novo, não entende o que é lago, né, que tem mais peixe ou menos peixe, né, alguma coisa assim. O Lago da Pousada, que também tem lá, obviamente tem a pousada lá, ele, direto vocês estão mexendo, é um lago que tem um certo desafio para estar ali melhorando, vamos dizer assim, né? É um lago mais assim, natural, né? Só ressaltando também, é um lago que tem os quiosques para o pescador, tem tudo direitinho, todos os quiosques completos. Então, mas é um lago também aqui pela região, tem muita alga, tem muito água-pé, que é aquela plantinha que eu vou mostrar para vocês, é a plantinha que fica em cima da água e tal. Então tem esses desafios. Vocês vêm olhando para isso, vêm mexendo? A gente faz manutenção preventiva e a gente faz algumas manutenções até reparativas também. As preventivas e de manutenção, né, normal é retirada de alga. Ali naquele lago, a gente tem uma grande qualidade, que é ser de água nascente e muito oxigenada, o que nos garante uma qualidade de peixe gigantesca, né? Por e a água cristalina ali, né? É uma água que tem um pouco de calcário também e que mantém um nível de água mais saudável para o peixe, porque aí é difícil proliferar e dar ureia, alguma coisa do gênero, mesmo tendo matéria orgânica, o que é uma grande vantagem. Hoje as pessoas vão ver que lá tem um aerador, mas a gente deixou lá por uma eventualidade, por uma emergência, porque vivemos isso, até uma manutenção que a gente foi fazer, mas a gente é muito atento. Então, assim, periodicamente, nós temos essas algas que são aeróbicas, que são as algas que ficam soltas, que normalmente atrapalham o pescador tanto a soltar quanto a retirar o peixe, que acaba virando uma dificuldade. Mas por ser um lago muito oxigenado e ter matéria orgânica, é propício para o crescimento dessas algas, principalmente pós-chuva. Então, essa época agora, pós-chuva, é a hora que a gente começa a fazer a limpeza, principalmente porque vai secar e ela vai aparecer mais. Vai encostar mais na margem. Vai encostar mais na margem, a gente consegue fazer essa limpeza com mais profundidade. Em relação aos água-pés, é um desafio, porque também nasce por matéria orgânica e pela questão da oxigenação da água, né? É um ambiente propício para as plantas aquáticas. Então, a vantagem e a desvantagem de ter uma água de qualidade, né? E a gente faz essas manutenções. Esse ano em específico, a gente tem a ideia de continuar tentando manter o água-pé como está, porque no final do ano a gente fez uma retirada massiva. Ele tinha expandido bem. E eu contei para você aqui no bastidor que a gente teve um contratempo que não era esperado, né? E a gente colocou a aeradora em termos de urgência lá, fizemos as ações reparativas. Graças a Deus perdemos muito poucas peças dentro do que a gente pensa que poderia ser prejudicial, porque a gente perde peixe também ali agarrado nos água-pés. Então você pensar que você perdeu nessa temporada, acho que foram 6 peixes no total, peixes redondos, né? Tambas.
isso aí é um ganho. A gente perde, mas ganha ao longo Em do qualidade. tempo, né? E em qualidade para pescador também, para pescaria e para o lago, né? Para não ficar um lago tomado de água a pé. A gente tem a ideia de ir segurando, de ir fazendo essa manutenção. Os meninos entram de barco, a retirada é manual. Não é fácil, mas a gente tem sempre atenção para o lago, tanto para os peixes, saúde de peixe. Eu faço monitoramento, mando às vezes para o biólogo, tanto de pH, quanto de nível de ureia, quanto de oxigênio. Faço praticamente semanal. E se tiver alguma variação no comportamento do peixe, aí aumenta a quantidade de vezes que eu vou lá olhar, que a gente faz esse acompanhamento, porque é um lago que tem as características naturais que são extremamente vantajosas, colocam ele como um lago realmente de um patamar de peixes muito saudáveis, mas ao mesmo tempo é um lago que a própria natureza nos traz alguns desafios, mas com uma atenção plena, assim, de que a gente tem que estar mexendo com a natureza, então tem que ser cuidadoso, não é no tempo dos homens, é no tempo da natureza. Né? Se mexe, tem que dar o tempo de recuperar o o ecossistema que já tem ali, o comportamento do peixe, tudo muda, né? Como se fosse mexer na sua casa, vai mexer no seu quarto, você tem que estar com a sala liberada, você vai mexer na sala, você tem que estar com o quarto liberado. Nós humanos racionalizamos isso, mesmo quando quer mexer, fala assim, estou preparado para a grande mudança. Ali na natureza, nós estamos tratando com animais e com questões que são adversas, quem já teve reforma em casa sabe o estresse que é. Então, e aí, assim, não dá para poder fazer como a gente gostaria. Gostaríamos de estar tirando água todo dia, gostaríamos, mas não é possível. Então, a gente vai fazendo de forma constante. Isso, a gente faz de maneira constante. Algumas vezes tem que esperar chuva, algumas vezes tem que esperar seca, depende dos tempos. Não é conforme a gente gostaria, mas sim respeitando o tempo. E ao mesmo tempo tem até a gente brinca que tem até um empecilho, que o pescador falou assim, logo na minha vez. Mas é porque aqui não para, né? A gente trabalha todo dia. Nós paramos 2 dias no ano, que é o 24 e 25 de dezembro. Então, é a medida que a natureza nos permite, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala, eu vou pro pesqueiro, eu tenho uma certeza. Aí o pessoal, tirar peixe, ele não, que vai ter alguém roçando a grama. Porque toda vez que você chega no pesqueiro, tem alguém roçando. Porque é muita grama em volta, né? Sim, e nesse período de chuva aí, você roça num dia, no outro dia o mato é enorme, né? Mas aqui fica sempre também tudo bonitinho, gente. Mas aqui, pesqueiro é assim, é árvore, é grama, é também o peixe. Então é muita coisa. Fora o risco de você ter um empreendimento que da noite pro dia você pode chegar e não ter mais aquele empreendimento, né? Porque é tudo em volta do peixe. Então se você perde o peixe e ele tá ali. Qualquer coisa pode acontecer. Sabe, Nathanael, que assim, as pessoas falam assim, muitas vezes a gente ouve, né? E não é uma reclamação, eu tô falando que é uma constatação. Porque fulano devia fazer aquilo outro. Eu posso dizer que da gente daqui, a nossa concepção tem muito valor pro pescador. Mas a gente pensa como perpetuação, pelos anos de história, e também como patrimônio, que a gente, mais do que até o próprio pescador, é preocupado em manter esse patrimônio. Porque eu falo que o que a gente tem externamente é gigantesco, mas o que a gente tem debaixo da água como eu falo assim, é um patrimônio sem jeito de ter uma medida, sabe? Não tem como mensurar. É imensurável mesmo, assim. Então, a gente tem essa preocupação muito grande de ficar sempre lugares, atento. Quando se trata de pesqueiro, eu sempre pergunto, vocês estão atentos a isso? Porque é um ser vivo, não tem como eu falar que eu vou ali, agora eu vou mexer. Não é assim. E tem algumas coisas que são naturais, sabe? Completa. São naturais, assim, vamos falar assim, até em termos naturais mesmo. É normal, algumas vezes vai perder uma peça ou outra de peixe. Sim, a gente fica atento para fazer essa recomposição. Então, a gente fica atento de fazer com que sempre tenha um índice demográfico de peixes no lago, que sejam sempre compatíveis. Algumas vezes a gente aumenta, algumas vezes diminui. Às vezes a gente precisa de peixes mais jovens para poder combater os peixes, para poder contrabalancear os peixes mais velhos. Mas é isso mesmo. Então, assim, nem sempre aquela ação daquele momento é a que a gente gostaria, mas muitas vezes é necessária. Lago também de peixe grande, é o que a gente estava conversando antes de começar, lago com peixe grande, e a gente sabe que é um lago difícil. Também não adianta mentir, falar, gente, é simples, é fácil. Não, é lago difícil de pescar. É difícil de você tirar um peixe grande, mas quando a probabilidade de você bater o seu recorde ali também é muito grande. Exatamente. Então, o famoso tudo na vida, risco-retorno. Risco-retorno, isso aí. E a gente tem, assim, eu brinco muito hoje com quem tá aqui no dia a dia, né? Eu tenho muito cliente que é de semana, que eu falo, gente, pergunta pra gente na semana. Sim, vocês postam, toda semana vocês postam como que foi o final de semana, o que tava batendo de a gente tem esse cuidado, né? De sair peixe ou não. E a gente fala muito a realidade. Muitas vezes tem uma semana que não sai o peixe de 30 quilos. E acontece. Mas também tem semanas que em 2 dias saem vários. Então, assim, também acontece. Mas a gente tem sempre esse cuidado com o pescador, que é nosso cliente, que é o que faz a gente ter movimento, que faz a gente viver e sobreviver. E é por quem a gente vive também o negócio, né? De ter esse cuidado de mostrar para ele o que está acontecendo, porque é muito legal. A gente tem vários parceiros que fazem a nossa divulgação, e é muito legal tê-los, porque realmente são eles que reverberam o nosso local, mas muitas vezes não é a realidade do momento, porque às vezes eles vieram em janeiro, você tá vendo o vídeo em julho, e aí as coisas são dinâmicas, como a gente falou, né? Estamos tratando de natureza, e natureza é dinâmica, a temperatura altera, vento altera, e tudo isso na pescaria faz muita diferença. Eu já saí para fazer uma viagem de pesca, era uma viagem de 12 horas, quando eu saí de casa, cheguei no lugar, a temperatura tinha caído 15 graus, o que tinha planejamento de pesca mudou completamente, mas aí você já se programou para viajar, para estar ali, mas é isso, a pesca, ela é na natureza, é com o animal, o peixe. Então é isso, vai ter alterações, vai ter mudança, o clima mudou, o dia, muita gente pescando, pouca gente pescando, tudo vai influenciar. Isso. Mas o peixe grande está lá, pescador, que já está mais tempo pescando, é o que ele gosta, é o que ele vai atrás, e aqui com certeza tem muito peixe grande. E a gente brinca que a gente tem para todos os públicos, né? O lago, que é o do restaurante, é um lago que atinge todo mundo.
vai ter ação até pela variedade de peixe, né? Não tem só o peixe redondo, não tem só o pacu, o tambacu e o tambaqui. É um lago que tem povoado de vários outros peixes. Não que lá em cima não tem, mas aqui o povoamento é ainda maior. A gente consegue colocar espécimes menores, tem muita curimba, que já é característica daqui, tem muita jundiara, tem muita caixara, tem caxapira, muito piau. Isso dá uma dinâmica pro lago de mais atividade, né? E aí a gente brinca que a gente tem duas realidades no mesmo local. Uma realidade mais desafiadora, que eu acho que é ótimo para quem vem buscando esse perfil e sabe que vai encontrar desafios, mas quer se desafiar, e que bom, né? Mas também pode ser, você falou, grandes riscos, grandes recompensas. E aqui embaixo não deixa também de ser desafiante, porque também tem grandes espécimes. Eu ouso dizer que os grandes peixes, os maiores peixes, talvez até estejam aqui. E aí tem a grande desafio. Aqui muitas. E a gente vê no drone, assim, e sabe pelo histórico, porque o lago mais antigo fazia parte desse lago do restaurante. Que tem peixes que são muito velhos aí. Só que também pela dimensão de lago, vão ser peixes que vão sair menos, e quando tem mais ação do pequeno, o peixe vai comendo a oportunidade. Então aparece sim muito, mas vai ser numa menor frequência, mas também tem essa possibilidade, com a possibilidade assim, que ação você vai ter. E às vezes o peixe pequeno daqui já é um baita de um peixe para a pessoa, porque às vezes a gente vai acostumando com números grandes, e às vezes não valoriza o peixe pequeno, né? Mas assim, às vezes o peixe de 20, 26 quilos já a média do principal é uma média que varia dos 22 aos 28 quilos. Que tá ótimo. Que é uma média muito alta, né? Já tá ótimo, já dá para você ficar ali o dia inteiro pescando, tendo todo o desafio e também tendo uma boa foto, um bom troféu para postar e tal. E hoje, no pesqueiro, tem como tanto ficar hospedado e aí pescar, quanto também tem o day use de vocês, né? Isso, a gente trabalha com as duas modalidades. Eu falo que são produtos diferentes. Eu brinco que hoje o day use é quase que a experimentação do todo, porque ele é um pouco mais limitado, né? Fora o tempo, né? A experiência de estar aqui e viver a nossa hospedagem, que eu acho que você viu aí, que é um quarto super confortável, com uma roupa de cama de primeira. Os nossos jantares são um pouco mais elaborados do que os almoços. Se eu não me engano, o quarto também é um de pesqueiro. Eu não vi ainda. Em termos de dimensão, né? Um quarto confortável. É muito grande. É muito grande. Então a gente tem toda essa... Não só de pesqueiro, de pousado, hotel. O hotel não é o foco ter quartos grandes, né? Mas assim, até mesmo pousado. Eu acho que eu já fiquei em 2 casos muito atípicos, mas de pesqueiro eu nunca vi um quarto tão grande. É um quarto amplo, confortável. Então eu brinco que a experiência do day use, você vai ter, principalmente para o pescador que vem com muita constância e com foco na pesca, o day use é um produto maravilhoso, porque ele vai vir, vai pescar, mas quando você consegue estar aqui desde a hora que amanhece até a hora que você vai dormir, a experiência fica mais ampla. Dormir é relativo, a gente tá falando de pescador. Né? Ou pescar. A gente tá falando de pescador, é relativo. Que também são 24 horas de pesca. Eu acho que você tem mais possibilidades. Eu brinco que é mesmo assim, um experimenta e o outro viver a experiência como um todo. Mas ainda assim também né? existe essa possibilidade da pessoa vir pelo day use e ela consegue pescar. Às vezes, pescar. Tem muita gente que não tem ainda o negócio de vou viajar para pescar, e às vezes tem parente próximo e aproveita, qual é o pesqueiro que e até o dia a dia, né? A gente sabe que a pessoa tem só ali logo depois do trabalho para vir, para poder passar um tempo e voltar. E aí mora próximo. E a gente não recomenda tanto para quem tá longe, né? Mas quem tá próximo é uma possibilidade. Tem a recreação também para as crianças, tem a pesca, tem a alimentação. Vive essa cultura pacu num day use também. Mas a gente fala que quando vem para a experimentação do todo, vê que é diferente, né? Que tem outro ganho, assim. A gente realmente tem como acolher mais. A gente gosta também porque a gente fica mais próximo do cliente. É uma característica da pacu. Não, e eu vou falar, à noite vale a pena, tá? Tem dia que é festival de hambúrguer, de pizza, música ao vivo, então assim, a gente faz noites temáticas. Às vezes tem fogo de chão, às vezes tem churrasco, às vezes tem noite italiana. Agora no frio começa festival de caldo, massa. Então a gente vai variando. Com certeza vale a pena. E ainda assim, com esse tamanho de empreendimento, pode-se dizer que vocês ainda têm planos para alguma expansão, alguma mudança, alguma coisa? Ou é só... O desafio de manter já é muito grande? Não, mas a gente está sempre, assim, de olho em outras oportunidades. Eu falo que como a experiência para a família tem que ser realmente um 360 e atingir várias faixas etárias, né? A gente falou do campo de futebol. Hoje a gente tem uma ideia já de fazer um espaço de academia, não só pensando na família, mas pensando assim, muita gente hoje trabalha de home office, pode vir, a gente recebe durante a semana algumas empresas também, então a gente já está crescendo, a gente tem um espaço corporativo, a gente está melhorando ele, daqui a pouquinho está pronto com... É um espaço tanto para treinamento quanto você poder trabalhar. Então a gente se muniu porque antes era uma dificuldade. Se você vem ficar hospedado e vai trabalhar, a gente tem internet da Starlink 100% funcionando, que óbvio que não é uma internet que a gente consegue deixar aberta para o público geral, mas para o nosso hóspede que está aqui, que precisa de um home office, a gente consegue atender. Eu, por exemplo, quando eu vou durante a semana ficar hospedado, a primeira coisa que eu vejo no hotel é se tem cadeira e mesa, porque não tem como você ficar trabalhando de uma cama. No final do dia, suas colunas já foi embora. Então a gente tem esse pensamento, né, dessa expansão para esse lado também, tanto de pensar em saúde, quanto pensar na pessoa que tem essa possibilidade de estar aqui durante a semana e estadias mais longas, também para receber corporativo e algumas experiências até de conexão com a natureza e desconexão do trabalho, mesmo tendo que trabalhar. E a gente tem umas outras ideias aí de pesca esportiva, voltada para pesca esportiva, que a gente fala que é do bait, né? Que é o tucunaré, que é de artificial, que são outras iscas, porque também é uma pescaria que a gente gosta muito. Sim, eu vi no evento que teve com o Nelson Nakamura, a família Nakamura, Exato. né? Então, você pergunta, você pesca? Pesca esse ano, se Deus quiser. Até em termos de experiência, para trazer a experiência para cá, meu marido teve com os Nakamura pescando numa experiência premium, né? Que eles fazem no início do ano.
E a gente deve ir para mais uma experiência, porque a gente quer entender o mercado da pesca também, o que está acontecendo lá fora, para trazer aqui para dentro, né? Melhores, né? Mas, gente, não é porque eu não sou ainda, como se diz, né? O bait ainda tem muito para nos ensinar. É a pescaria que veio antes, né? Se a gente puder aprender com quem está na frente da gente e trazer para cá, é sempre vantajoso. Então a gente não perde esse olhar de querer crescer até nesse sentido, assim, de trazer melhoria sempre. A melhoria que é constante, a gente tenta crescer constantemente. A gente tem ideia de fazer mais espaços para a família, tem projetos. Eu não gosto de ficar falando assim, é esse projeto, porque às vezes você fala e não dá conta, né? Não dentro da realidade. Mas temos sim. Tem projetos, não estão parados, a gente não quer saber tudo, cria o suspense, até porque eu preciso voltar mais vezes, né? A gente tem mais assuntos. Isso aí. Então a gente tem projeto de expansão, sim. Até muita gente perguntar, vocês têm projeto de expansão para fazer novos espaços? Porque a gente tem tido uma lotação de final de semana bem expressiva. Quando dá feriado, é difícil de conseguir vaga se não for de maneira antecipada. Então a gente tem esse projeto de expansão também. Mas eu acho que a gente precisa trazer essa dinâmica também, de que atende um público diverso, para ter o retorno financeiro, para até poder expandir, para crescer. O investimento tem que ter um retorno, né? E aí, para a gente poder ter outros espaços. Uma das coisas que fica muito na nossa cabeça hoje é porque muita gente vem com família. E apesar do quarto ser extremamente confortável, grande, e atender até 5 pessoas de maneira satisfatória, eu tenho um quarto que atende até 6 pessoas, a nossa ideia é que mais pra frente a gente tem um espaço até para poder atender uma família, com uma pequena cozinha ali dentro, com um espaço mais próprio, se você não quiser ficar o tempo inteiro no hotel, tem como você ter uma dinâmica ali, com uma antessala, com um lugar para as crianças separado dos adultos, porque são idades distintas. Quando o bebezinho vai ficar direto com você, eu já tenho adolescente, então eles já não querem mais ficar comigo. Então se eu tiver ali pelo menos uma antessala, com uma cama, a gente pensa nisso, sim. Esse é um projeto que a gente tem. Mas tudo depende da dinâmica e do como a gente vai conseguir fazer esse tipo de investimento, né? E tudo quando se fala investimento não é pensando também somente na lotação geral, porque tudo que você aumenta te gera custo também de manutenção. E é isso que a gente vai pensando e vai adaptando e vai vendo também a resposta do mercado, sabe assim, de demanda muito adequada ao que a gente tem. Muito pensando no pescador, com a família, em hotel de lazer também, porque isso traz toda a percepção de que você pode estar aqui não só para pescar, mas para estar em convívio, conexão com a natureza e conexão com a sua família, porque eu acho que são os momentos que a gente mais consegue estar em família, né, sem muito ruído, né, do dia a dia. E a gente tem esse pensamento, assim, de crescer nesse sentido. Então é projeto, sim, não vou falar que tem data para isso acontecer, mas a gente tem vários para crescer. Eu acho clichê, mas quando eu não pergunto, o pessoal reclama. Maiores peixes que vocês têm registrado, você sabe? Sei, assim. Tamba e a pirarara, que é um... Pirarara registrada, eu acho, se eu não me engano, que de 32 quilos, de um menininho que chama, mas já tem, o registro dela já tem quase 2 anos, foi 2024. E o Reynolds, ou o Reginaldo, não sei qual dos dois, que são pescadores aí que estão no mercado, né, do Rota Fish, também pegou uma, se eu não me engano, 32, alguma coisa assim. Tem registro, tem foto, esses têm registro e foto, né, inclusive no Instagram. Tambacu, pego e registrado na rede social, o maior está no Lago da Pousada, de 42 e alguma coisinha. Alguém pegou ele 42 e quase 800, outros 42,5, pode ser de balança, tapete, mas diferente disso vai dar um 42. E até mais molhado, menos molhado. O dia que pega o peixe incha também, desincha, né? Mais movimento ou menos movimento, mais comendo mais num dia do que em outro. 42. E aí é registrado. Tanto o Will quanto o Henrique pegaram ele. E pegamos também um outro de 40 lá também registrado, lá no coisa. Ele tinha 39,900, logo em seguida ele foi pegado com 40 e alguma coisa, 40,5 ou 40,600, se não me engano. Tem registro também na rede social. Aqui no Lago do Restaurante, a gente tem cliente que já pegou peixe de 40 e alguma coisinha também, mas é um cliente também que não tem rede social, não posta, tem registro, mas é o registro pessoal. Então a gente nem divulga esse tipo de registro, porque vai ficar assim, a história para pescador, né? Mas tem lá a comprovação. E a gente percebe que é um lago que tem grandes surpresas, o Lago do Restaurante, porque realmente tem peixes muito velhos. A gente tem um surubim aqui embaixo, que ele tem uma dimensão, assim, ele deve pesar uns 42 quilos. Porque ele tem mais, sei lá, não sei falar nem a dimensão de coisa, mas ele tem, em metro, ele deve ter quase 2 metros, 1 metro e alguma coisa, assim. Então ele deve estar nessa faixa. Ele tem cerca de 42 ele quilos. Tá quase um pirarucu já. Quase uns 42 quilos, que é uma média muito alta, né? E a gente enxerga ele algumas vezes na orla, mas aqui como tem uma dinâmica de muito peixe pequeno e tal, é um peixe que vive muito de isca natural, né? Da própria dinâmica da biologia, da biodiversidade do lago, né? E não do pescador pegando, até porque a gente não tem esse pescador que vem aqui pegar pintado, caixara, né? O surubim. Mas eu, particularmente, eu prefiro mais a pirarara do que o tamba. Mas quando eu venho para um lugar que é referência em tamba, eu já venho preparado. Aqui a nossa referência é tamba. Até pela, né, que a gente já falou aí, até pela profundidade dos lagos, você teria que vir quase com um equipamento que você vai para Goiás, né? Para poder pescar uma pirarara aqui. E a gente sabe de muitas zeradas e muitos equipamentos perdidos. Sim, é normal ver filmagens aqui de tomando zerada de linha. Os lagos são muito grandes. Mas faz parte, aumenta a emoção. Sim, eu acho que sim, assim, é ter essa percepção, né? Que são lagos distintos. Um lago um pouco menos desafiador, mas que te traz muito resultado. E um outro lago que te traz grandes resultados, mas ele é extremamente desafiador. O importante é isso, eu acho que isso significa Pacu. Atende todos os públicos, atende a família completa, ao pescador que vem sozinho. Então, assim, se você quer mais atividade, vem para o Lago do Restaurante. Se você quer se desafiar mais, ter a probabilidade de pegar um peixe maior, né, acima de 30, aí já é o Lago da Pousada. Mas aí o que a gente estava conversando aqui em off também, quem vem para uma estadia maior, vem para o Lago do Restaurante, dá uma aquecida, ambientaliza ali. E aí e os lagos, eles reproduzem até assim.
a característica climática, a característica de vento, são lagos distintos em termos de povoação, né? Mas eles costumam repetir comportamentos. O lago lá de cima é um pouco mais desafiador, mas se você perceber o lago aqui de baixo já, com pressão atmosférica, altura de chicote, costuma ter uma semelhança. Uma maior dificuldade, mas uma semelhança, né? Então, a mesma água, Sim. então ali vai ter próximo comportamento. Então, quanto mais você estiver acostumado, depois você vai subindo de nível, vai passando de fase. Mas, ó, obrigado por receber a gente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado por ter contado um pouquinho pra gente da história da Pacu, contado as novidades que vem em primeira mão. Se Deus quiser. E com certeza vão ter mais vindas aqui também, e a gente continua gravando, mostrando o lugar, até porque ele continua se expandindo. Se Deus quiser. E a gente gosta de ver os meninos crescerem, viu? Eu quero ver esse piquitinho A minha, daqui a pouco, eu já comprei a roupinha pra ela, arrumo minhas fraldas que eu tô indo pescar com o papai, daqui a pouco eu arrumo a minha bolsa e daqui a pouco eu arrumo o equipamento e vai indo. Isso aí. Mas com certeza também vocês vão estar vendo mais coisas da Fazenda Pacu. Minha esposa já falou que vem, então tá certo. Já consegui meu alvará, serviço tá feito. E vocês ou já ficaram com as imagens ou vão ficar ainda com as imagens da Fazenda Pacu. Maioria de drone, porque não tem como a pé, mas tá um vídeo bem completo, mostra tudo para vocês, não só peixe, mostra também a estrutura do local. E para ver peixe, vocês podem estar ligados também nas redes sociais da Fazenda Pacu, para ver valores, ver disponibilidade, ver o pessoal que tá vindo pescar, aí você vê o que tá pegando, o que não tá. O pessoal que posta aqui gravando também, pegando peixe, pescando, e aí vocês vão ter tudo isso também completo. Aqui a gente prioriza mostrar a estrutura do local, beleza? Obrigado por acompanhar a gente, Mariana. Obrigada mesmo. E até a próxima, pessoal. E aí, meus amigos, conseguiram acompanhar tudo que tem nesse local? Gostaram do que viram? Então já curte esse vídeo, deixa o comentário também falando qual é o próximo review que você quer. Porque como a gente fala aqui, se tem pescaria, tem Pescar Podcast. Então cola com a gente, já deixa nos comentários qual é o próximo review que você quer de pesqueiros aqui de Minas Gerais que eu vou estar gravando para vocês e postando aqui no canal o review completo dos pesqueiros. Obrigado por acompanhar, já deixa aquela curtida, se inscreve no canal que vem muita coisa boa por aí. E lembrando também que toda quinta-feira temos Pescar Podcast ao vivo com um convidado direto do nosso estúdio, beleza? Te aguardo lá, até semana que vem.